Prova terça-feira. Pronto. Marcos, é contigo, tá? Já coloquei para gravar aqui. Tá ok, pessoal. Tu pode ir resolvendo as questões aí. Tu tem um... Como é que tu vai fazer? Eu joguei no PowerPoint aqui, é resolvido. Tá, tudo bem então. Tá, Eu vou acompanhando no celular aqui, tá? Qualquer coisa eu tô aqui olhando, tô ouvindo. tá. Eu vou botar aqui pra. Tá contigo. Sair aqui. Tá, só colocar aqui. Beleza, estão vendo aí, né? Estão vendo ou não? Minha tela. Sim. Estão Sim. vendo, né? Beleza, então aqui. Deixa eu só ver aqui. Então, apresentar. Bora apresentar então aqui. Então aqui, pessoal, eu resolvi as primeiras 10 questões da lista, tá? E a primeira diz assim, olha, vamos lá. Um raio com 10 quilomperes atinge um objeto por 15 microsegundos, né? Quanta carga é depositada sobre esse objeto? Então, aqui a gente vai ter que utilizar o conceito, né, de corrente elétrica que a gente estuda no início do curso, né? Que é justamente esse conceito aqui, que a quantidade de carga, né? Aliás, a corrente ela é igual à quantidade de carga dividido pelo tempo, né? Então, nessa questão, ele nos fornece aqui a quantidade de corrente e o tempo, né, que ficou. Então, nada mais justo do que pegar e multiplicar a corrente vezes aqui o tempo, né? Fazendo isso aqui, a gente vai ter 10 quilomperes vezes 15 micro, isso aqui é igual a 0,15 coulomb, tá? Questão aqui bem direta, só aplicação da fórmula primeira, tá? Vamos ver. Tem alguma dúvida em referente a isso aqui? Alguém? Acho que não, né? Não, pode continuar. Beleza. Vamos ver então aqui. Então aqui a gente vai ter a segunda. Uma bateria recarregável para a lanterna é capaz de liberar 90 miliamperes por cerca de 12 horas, né? Então ele pergunta aqui, quanta carga ela é capaz de liberar a essa taxa? Ainda pergunta mais, se a tensão em seus terminais for de 1,5 de volts, quanta energia a bateria pode liberar, né? Então vamos primeiro resolver essa primeira indagação dele aqui, olha. Quanta carga é capaz de liberar? Então, foi nos fornecida a corrente, né? E foi também nos fornecido o tempo. Só que nesse caso aqui, o tempo foi nos dado em hora, né? A gente sabe lá que no Sistema Internacional de Unidade, a gente não vai trabalhar com hora, né? Porque o ampere, ele é coulomb por segundo. Então, a gente precisa passar para a segunda essas horas. Então, foi isso aqui que eu fiz aqui, olha. As 12 horas, transformando o T em segundos, a gente vai ter aqui 12 vezes 60, que dá 43.200 segundos. Então, a gente pega esse valor e substitui aqui na fórmula da corrente para ver quanto de carga tem. Então, multiplicando aqui I vezes o tempo, né? Vai ficar 90 miliamperes vezes 43.200 segundos, né? Isso aqui vai ficar igual a 3.888 coulomb, tá? Aí aqui a gente sabe para achar a tensão, né? Não, a quantidade de energia que ele quer, né? Então a quantidade de energia a gente sabe aqui que a energia ela é a potência vezes a variação do tempo, né? Vezes o tempo. Só que a gente sabe também que a potência ela é a multiplicação aqui da tensão vezes a corrente, né? E aqui a gente sabe que a corrente vezes o tempo a gente achou bem aqui em cima, né? Que é justamente esse valor, 3.880 coulomb, né? Então, se a gente multiplica a tensão, que é 1,5, vezes esse valor, 3.888, a gente acha aqui, né? 5.832 joules aqui de energia. Aí essa questão ela é basicamente assim, aplicação de fórmula, que a gente tem a definição de corrente, né, a definição de energia,
e tem que saber também essa definição de potência, tá? Então, é bem direto, essas questões são bem diretas. Depois que a gente vai dificultar um pouco. Aí aqui, olha, essa questão tá aqui. A corrente que entra pelo terminal positivo, né, de um dispositivo, ele é dado por 6 vezes E elevado a menos 2t miliamperes, né? E a tensão neste mesmo dispositivo, ela é dada por 10 vezes d dt de volt, né? Ele pede para a gente determinar a carga de 0 até 2, né? Então, a gente sabe também da definição de corrente, que a corrente ela é a variação instantânea da carga em relação ao tempo, né? A derivada do dq dt, né? Então, se a gente pega e isola aqui o dq, tá? E em seguida integra, a gente consegue achar aqui a nossa carga, né? E é exatamente isso que foi feito aqui. A gente pegou e integrou, né? De 0 até 2, que é o tempo que ele solicita, tá? Aqui a corrente foi nos dado aqui, que é 6 vezes E elevado a menos 2t mili, né? Só que mili é 10 a menos 3, então vai ficar 0,006 E elevado a menos 2t dt. Fazendo a integração e depois resolvendo essa integral, é bem simples, né? Vai dar aqui para a gente 2,94 milicoulomb, tá? Aí agora, na B, né? Ele pede para calcular a potência absorvida. A potência absorvida, a gente sabe que ela é a multiplicação da tensão vezes a corrente, né? Tensão vezes a corrente aqui, ó. Então, o que acontece? A tensão foi nos dado aqui, olha, é 10 vezes DI dt, né? 10 vezes DI dt. E a corrente é a corrente. Então, a gente precisa pegar e achar quanto vale a derivada dessa corrente aqui. Para fazer isso, a gente pega essa expressão da corrente aqui, olha, 6 vezes I é menos 2t, e deriva ela, né? Derivando essa corrente aqui, a gente vai ter esse valor que eu coloquei bem aqui, olha, menos 0,12 vezes E elevado a menos 2t, né? Derivando essa corrente aqui. Então, fazendo a multiplicação, né, aqui, em geral, a gente tem como resultado aqui, menos 0,0072 vezes E elevado a menos 4t watt, né? A gente vai ter isso aqui como resultado, tá? Aí agora, na C, ele pede para determinar a energia, né? A energia, a gente sabe que, pela definição dela, ela é a integral da potência, né? De um tempo aqui de 0 até t, ou de t1 até t2, né? Ela é a integral da potência. E a gente usa essa definição para achar, que ele pede aqui para tu determinar em 3 segundos. Então, o limite de integração aqui que a gente vai colocar é de 0 a 3, né? Então, jogando na integral aqui, a potência, a gente já calculou aqui no item B, a gente só pega essa potência do item B e integra de 0 a 3. Fazendo isso, vai dar esse valor aqui de menos 179,99 microjoule, tá? 180 microjoules. Vai dar esse valor aqui, tá? Tá tendo alguma dúvida aqui em relação a isso aqui? Não, né? Acho que ninguém respondeu. Não, pode continuar. Não, é bem tranquilo essas questões. Tá? Aí aqui ele pede a questão da potência, né? A figura a 1.17. A figura 1.28 ilustra um circuito com 5 elementos, né? Aí ele nos fornece aqui a potência de cada elemento desse. Ó. A potência 1 é menos 205 watt, a potência 2 é 60 watt, P4 é 45, P5 30 watt, né? Ele pede para calcular a potência P3 recebida ou liberada pelo elemento 3, né? Então, o que a gente sabe, né? A gente sabe que em um circuito a gente tem lá a questão da conservação de energia, né? E isso implica que a somatória da potência ela é igual a zero, ou seja, a potência, né, fornecida, se você soma a potência fornecida com a potência consumida, ela tem que dar zero, né? Então, a gente
a gente geralmente convenciona que a potência fornecida ela é negativa, né? E a consumida é positiva. Então, a gente utiliza essa simbologia. Então, a gente só soma, né? Usa essa fórmula aqui e faz a somatória. Então, vai ficar menos 205, né? Mais 60, mais 45, mais 30 e mais a potência aqui, tá? Fazendo essa somatória, resolvendo para P3, a gente vê que o P3 ele é 70 watts e ele está positivo. Se ele está positivo, ele recebe, né, potência, consome potência. Então é uma questão bem assim conceitual. É muito importante saber isso aqui, principalmente para saber se de repente um dispositivo no teu circuito ele está consumindo potência, ele está fornecendo potência, né? Em disciplinas posteriores, isso vai ser bem importante, questão de geração e tal. Aí aqui ele pede nessa outra questão, né, para a gente determine a potência absorvida em um dos elementos, né? Então a gente faz aqui a potência absorvida por cada um desses componentes, tá? Então, olha, é muito importante nesse tipo de questão a gente observar em qual polaridade a corrente está entrando, tá? Porque isso implica naquela questão lá da conversão passiva que a gente utiliza, né? A gente utiliza que a conversão passiva quando a corrente ela entra no positivo, né? Aqui ela geralmente quando tu vai jogar aqui na fórmula da potência ela fica positiva, tá? Então quando a corrente entra pelo negativo de um elemento aqui na fórmula da potência a gente coloca a corrente negativa, tá? Então é bem importante a gente estar observando isso aí, até mesmo para a gente saber qual elemento está fornecendo e qual elemento está consumindo potência, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente faz isso e toma cuidado com essa questão da polaridade, tá? Então, olha, a potência, ela nada mais é do que a multiplicação da tensão vezes a corrente, tá? Então, aqui a potência 1. A gente sabe que a corrente aqui, olha, ela está nesse sentido, não tá? Então, aqui ela está justamente entrando, né, nessa fonte aqui. Então, por isso que fica negativo aqui, né? Então, a potência de P1, ela é menos 30 vezes 10, né? Menos 30 tensão e aqui, aliás, 30 a tensão e menos 10 a corrente. Então, vai ficar menos 300 watts, tá? A potência 2 aqui, ela justamente é a multiplicação da tensão vezes a corrente. E aqui está entrando no positivo, né? Olha, tá polarizado aqui positivo e negativo. Então, a corrente aqui, nesse caso, a gente coloca como sendo positiva. Então, vai ficar 10 vezes 10, 100 watts, tá? Aqui no P3, a gente tem também o mesmo caso. Basicamente, aqui a corrente ela está entrando, né? Tá entrando no sentido, na polarização positiva, né? Está tendo uma queda de tensão, mais ou menos. Então, a gente convenciona aqui que a corrente ela é positiva, tá? Então, o P3 ele vai ser igual, né, a 14, que é a corrente, vezes 20, que dá 280 watts, tá? Aí a gente vai fazendo esse raciocínio para cada um, olha. O teu P4 aqui, ele tá entrando na polaridade negativa, né? Toda vez quando isso acontecer, a gente convenciona que a corrente, ela vai ser negativa. Então, a gente coloca menos 4 vezes 8, menos 32 watts, tá? E o P5 aqui, tá? A gente sabe que ele está entrando na polaridade aqui, olha, negativa, né? A corrente está para cá, então a corrente está nesse sentido aqui, olha. Então ele está entrando na polaridade negativa. Então a gente faz a multiplicação, né? Menos 12 vezes o 4, porque a gente sabe que o I vale 10, né? Então 0,4 vezes 10 dá 4, logo fica menos 12 vezes 4, é igual a menos 48 watts, né? Aí eu coloquei essa observação, que é justamente para a gente tomar cuidado, né? Para a gente
perceber isso aí, porque geralmente nesse tipo de questão, aqui ela está fácil, aqui tem poucos elementos, mas de repente na prova o professor pode dar um circuito que tenha mais elementos e pedir para fazer essa mesma análise. Aí, de repente, a gente se confunde aqui nesses cálculos, né? E o que acontece? Sempre você vai ter que ter essa relação. Sempre você soma geral, a soma geral das potências tem que dar zero. Se não der zero é porque a gente errou alguma coisa. Então, toda vez quando a gente resolve esse tipo de questão, a gente tem que sempre tomar cuidado para que isso aqui, essa somatória das potências, né, potência fornecida e potência recebida, a somatória dela é sempre zero. Tá? Tome cuidado sempre com isso aí. Então, vamos para a próxima. Tem alguma dúvida em relação a isso, gente? Se tiver, se manifestem, tá? Eu tinha uma dúvida rapidinho na outra slide lá. Porque lá nesse 12 volts está 0.4 L? Aqui ele tá te dizendo que é a corrente nesse canto aqui, ó, 0,4 I. O I aqui vale 10, né? Tá, eu pensava que era um L aí. Não, é um I aqui que vai. Tá certo. Bora ver isso aqui, então. Determine I para o circuito da figura 1.30, né? Então, aqui a gente tem aqui uma fonte de corrente entrando, aí tem aqui 2 amperes, tem essa corrente I que ele pede, né? Então, aqui, eu não sei se... provavelmente vocês já viram. Aqui a gente tem lei de Kirchhoff das correntes, né? Olha, a corrente que entra no nó é igual a corrente que sai. Então, para determinar esse I aqui, a gente só subtrai, né? O 8 de 2, e a gente sabe que o I é 6 amperes, né? Aqui também a gente pode calcular a potência para cada elemento, tá bom? E a gente faz isso, olha. Ele fornece aqui a tensão em cima dessa fonte e o sentido da corrente. Então, o que acontece? A corrente ela está entrando no negativo e saindo no positivo. Então, a gente coloca, né, aqui a corrente como sendo negativo. Logo, a potência ela vai ser a multiplicação de 9 vezes o menos 8, que vai dar menos 72 watts. Tá? Aí a gente faz aqui a potência desse elemento aqui também. Olha, repara aqui que a corrente está entrando no positivo, né? Então, vai ser positivo aqui na fórmula. Então, vai ficar 2 vezes 9, que é 18 watts, tá? Coloquei volt aqui, mas está errado, é watt. Aqui a potência aqui vai ser igual a 3 vezes 6. Por que ficou positivo? Porque justamente aqui tem uma queda de tensão, a corrente está entrando aqui no positivo, tá? Então, vai ficar 18 watts. Esqueci de colocar o W aqui. E aqui nessa fonte, qual vai ser a potência nessa fonte, né? Aqui é interessante, inclusive, essa questão, porque geralmente a gente acha que a fonte está fornecendo energia, né? Mas nesse caso aqui, a gente vê que não, né? A gente vê que ela está consumindo, porque o sentido da corrente ela está entrando no positivo aqui da fonte. Então, quando a gente joga aqui na fórmula para descobrir qual que é a potência dela, a gente vai jogar positivo. Então, vai ficar 6 vezes 6, que vai ser igual a 36 watts. Né? Bem interessante aqui que a gente tem um caso que essa fonte está consumindo potência. E aqui eu reforço, tá? Sempre reparar que a somatória das potências ela deve ter que ser nula. Se não for nula, se de repente sobrar, é porque a gente errou alguma coisa no cálculo. Tá? Aqui eu reforço essa questão. Vamos ver aqui. Aí aqui a gente tem esse exemplo, que é um exemplo também bem simples, né? Questão de lógica e conceito de energia, né? Olha, um aquecedor elétrico de 1,8 kWh, ele está levando 15 minutos para ferver certa quantidade de água, né? Então, o tempo que ele leva ali para ferver é de 15 minutos. Né? Se isto for feito uma vez por dia,
e a eletricidade custa 10 centavos por quilowatt, qual o custo de sua operação durante 30 dias, né? Então, como é que a gente procede nesse tipo de questão? Primeiramente, a gente vai achar qual que é a quantidade, né, de energia que ele gasta, né, que ele gasta para fazer durante esses 15 minutos, né? Quanta energia ele gasta aqui durante esses 15 minutos. Então, a gente calcula isso, e é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. A gente calcula que vai ficar assim, olha, a energia é igual a potência, né, vezes o tempo. Aí aqui vai ficar justamente isso aqui, né? 1,8 vezes 15 sobre 60. Por que ficou 15 sobre 60 aqui, né? Porque aqui a gente tem que trabalhar com hora, tá? A gente pega esses 15 minutos aqui, transforma para hora, tá? Fazendo isso, multiplicando, a gente vai dar aqui 0,45 kWh, né? Só que esse 0,45 kWh é quanto ele consome em um dia, né? Aqui ele pede para os 30. Então, a gente pega esse 0,45 e multiplica aí pelo 30. Fazendo isso, a gente tem aqui esse resultado, 13,5 kWh. Aí aqui é só fazer uma regra de 3 para saber quanto que ele gasta, né? Se em 1 kWh ele gasta 10 centavos, né? Para 13,5, ele vai gastar aqui, olha, R$ 1,35. Né? Só multiplica aqui, 13 vezes 0,1, tá bom? Aí aqui a gente tem essa questão aqui. Não sei se tem mais outra. Tem essa e mais outra. Então vamos lá, olha. Determine V0 e a potência absorvida por cada elemento no circuito da figura 1.1. Tá? Então aqui a gente tem exatamente parecido com aquelas questões anteriores, né? De você determinar a potência aqui para cada elemento. Então, sempre nesse tipo de questão, a gente procede tomando cuidado com as polaridades, né? Se você não tomar cuidado com as polaridades, vai dar errado. Então, aqui eu coloquei aqui, olha. Precisamos saber quanto de potência o elemento de V0 consome. Então, a gente utiliza, né, para saber qual é a tensão aqui, a gente utiliza esse conceito, né? A somatória das potências, ela é nula. Então, a gente vai usar isso aqui e vai saber para isolar para V0, tá? Então, fazendo isso, olha, a gente coloca aqui a potência da fonte, quanto vai ser? A potência da fonte vai ser a multiplicação de 6 vezes 30, só que como a corrente está entrando, né, no terminal negativo aqui, a gente coloca menos. Então, vai ficar menos 6 vezes 30. Em seguida, a gente pega aqui, para esse componente aqui de 12 volts, a gente, para saber qual que é a potência nele, né, a gente sabe que é a multiplicação de 12 vezes 6 positivo. Então, eu coloquei aqui, né, 6 vezes 12. Em seguida, a potência do elemento V0. A potência do elemento V0, ela é 3 vezes V0. Aqui, no caso, vai ser positivo porque está entrando no terminal positivo, tá? Aí agora a gente tem que analisar esses três componentes aqui. Esses três componentes, então, vai ficar positivo. Esse aqui positivo e esse aqui negativo. Então, vai ficar, olha, 2 vezes 28, né? Porque a corrente vezes a tensão, que é potência. Aqui vai ficar 28 vezes 3, tá? Não, 28 vezes 3. Aqui é 28 vezes 1, tá? 1 vezes 28, na verdade. Aqui. 1 vezes 28. Em seguida, a gente pega e faz a potência nesse dispositivo aqui, olha, que vai ficar menos 3 vezes 5 vezes 2, né? Porque o I0 aqui a gente sabe que é 2, então a tensão nesse aqui vai ser 5 vezes 2, vai ser de 10 volts aqui. Então, fica menos aqui na fórmula, por causa que está entrando no terminal negativo aqui. Então, essa fonte está fornecendo energia. Então, a gente faz essa somatória e isola aqui para o V0. A gente consegue achar. A gente acha que V0 vale 18 volts. Tá? Em seguida, a gente faz aqui a potência absorvida ou fornecida por cada elemento. Tá?
que é justamente o que já foi explicado, né? Aqui, a potência em cada um é menos 6 vezes 30, 6 vezes 12 e assim vai, né? E assim vai. É sempre assim que se resolve esse tipo de questão, tá? Aqui, para te saber se está certo, faz aquela mesma questão. A somatória da potência é nula, tá? Se não for nula é porque a gente errou. Mas aqui, se tu for somar esses valores, eles vão dar zero mesmo. Aqui uma questão bem direta. A gente vai ter, olha, uma concessionária de energia elétrica cobra 8,2 centavos, né, por quilowatt-hora. Se um consumidor manter ligado continuamente uma lâmpada de 60 watts por um dia, qual será a tarifa cobrada do consumidor, né? Então é uma questão assim bem direta, né? Que tem que ter um raciocínio lógicozinho, mas é bem tranquila de se analisar. A energia que a gente tem que descobrir, né? Ela nada mais é do que a potência vezes o tempo. A potência foi fornecida da lâmpada, ó. A potência é 60 watts. Só que o cara usa por um dia, né? Então, um dia tem quanto? Tem 24 horas. Então, 60 vezes 24 dá 1,44 kWh, né? Então, para a gente saber quanto gastou, né? Aqui a gente tem 8,2 centavos, é só multiplicar. 1,44 vezes 8,2, a gente vai chegar nesse valor aqui, né? De 11,808 centavos, tá? Uma questão bem tranquila, bem de boa. Acho que tem só mais essa aqui, depois já finaliza, tá? Essa aqui, olha, aborda dessa forma. Uma pilha de lanterna tem um consumo de 0,8 ampere-hora e a vida útil dela é de 10 horas, tá? Aí ele pergunta qual que é a quantidade de corrente por ela liberada, né? Então, a quantidade de corrente por ela liberada, a gente simplesmente pega qual que é a carga dela é de 0,8 ampere-hora, tá? E divide pela vida útil dela, né? Que é de 10 horas. Então, fazendo isso, a gente vai ter 0,8 por 10, que vai dar 80 mili, né? 80 miliamperes, para saber a quantidade de corrente, né? Sempre é isso, é a carga pelo tempo, tá? Ampere-hora, ela é uma quantidade de... Ela é uma unidade de medida de carga, tá? Ampere-hora. Aí divide ampere-hora por hora, corta hora com hora, fica ampere, tá? Aí, na B aqui, olha, quanta potência, né? Ela pode fornecer se a tensão entre seus terminais for de 6 volts, né? Então, a quantidade de potência, a gente simplesmente multiplica esse valor aqui, que foi dado 6 vezes a corrente aqui. Então, vai ficar 6 vezes 0,08 ampere, né, que é 80 mili, que vai ser igual a 0,48 watts, tá? Aí a última que ele pergunta, olha, quanta energia é armazenada na bateria em watt-hora, né? Então, é só a gente pegar a potência e depois multiplicar pelo tempo que ela fica, né? Que é 10 horas. Então, fazendo isso, a gente pega que a potência aqui é 0,48 watts, multiplica por 10, que é igual a 4,8, tá? Watt-hora. Dividindo por 1000, isso aí, né? Vai ficar 0,048 kWh, tá bom? Então, é justamente isso, gente. São questões basicamente tranquilas, essas 10 primeiras, tá? Essas aqui tem que ter um raciocínio lógicozinho e tudo, mas sempre utilizando o conceito de energia, conceito de potência, o conceito de que a somatória das potências no circuito tem que ser zero. Esses são conceitos assim que são bem importantes a gente aprender dessa disciplina, que a gente vai estar usando isso aí durante todo o curso, tá? E é isso. Essas foram as 10 questões aí que eu resolvi, né? De última hora. Desde as 8 horas até agora eu consegui resolver essas 10. Tá? Então eu termino por aqui. Se tiver alguma dúvida, vocês têm alguma dúvida referente a isso aqui? Não.
Não, né? São questões bem tranquilas mesmo. Bem de boa, tá? E é isso, cara. Por hoje, da minha parte, eu preparei isso. Amanhã, então, eu resolvo o resto da lista, tá? Tá bem tranquilo a lista. Aquelas 3 últimas ali é sobre resistor estrela delta, né, e tudo. Coisa que o professor Felipe vai dar hoje. Beleza? Isso aí, foi um prazer aí apresentar, compartilhar esse conhecimento para vocês. Bom dia aí, pessoal. Bom dia. Valeu, mano. Muito bom. Bom, pessoal, então amanhã a gente continua, tá? Quando terminar a gravação, eu passo lá pra internet. Deixa eu finalizar aqui essa aula de hoje.